Alô, Domingão, aquele abraço, bom dia para você. Bom, para o torcedor do Paysandu não está nada bem não, o Paysandu perdeu mais uma, perdeu dentro de casa, está descendo a ladeira sem freio, a agonia aumenta e o rebaixamento é logo ali. Faltam 4 jogos agora, são 12 pontos para serem disputados, a gente vai falar sobre isso e até a palavra do técnico Márcio Fernandes. O time ontem foi horroroso no primeiro tempo, parecia que os jogadores não queriam jogar e não jogaram. No segundo tempo até que o time melhorou com algumas alterações. E, pelo outro lado, festa azulina no aeroporto, a recepção calorosa da torcida, a delegação do Remo que desembarcou no final da manhã numa grande festa. Os jogadores do Remo, lógico, felizes, só que é bom lembrar que o Remo não ganhou nada ainda. O Remo ganhou uma partida importante, deu um passo importante, está no G4, é o segundo colocado, e agora tem mais 4 jogos para definir a sua situação. Joga em casa com a Chape na próxima semana. Aliás, a Chape que ainda vai jogar e a gente vai falar da rodada dos resultados que deixam o Remo na segunda colocação, pelo menos até segunda-feira. Bom, se não assinou o canal, se não está inscrito, vai, se inscreve, aciona o sininho e deixa o like para você receber também as notificações, o YouTube divulgar o nosso canal, fortalecer o conteúdo e a gente está aqui diariamente sempre atualizando as informações da dupla Repá. Começando com o Paysandu, que jogou ontem na Curuzu, num clima melancólico. Primeiro caiu um temporal do cacete antes da bola rolar. E se numa situação boa a torcida já fica receosa de ir ao estádio, o aspecto da Curuzu realmente meio que esquisito, né? Aí, e mesmo assim, 2.600 pagaram ingresso, mais 1.600 credenciados, num total de público de 4.000 na Curuzu, para não ver o Paysandu jogar. Ou pelo menos só parte do segundo tempo, quando o Márcio conseguiu fazer algumas alterações que deram resultado, principalmente a entrada do Pedro Henrique, o garoto da base, na cabeça de área, né? E o Peterson, que entrou muito bem, fez até um gol, infelizmente anulado, e depois sofreu um pênalti que acabou o Marlon convertendo, mas o 2-0 do primeiro tempo decretou a derrota bicolor. Olha, a situação é realmente complicada, muito difícil. Matematicamente tem chance? Tem. O Paysandu está a 10 pontos do primeiro time fora da zona e 8 do Volta Redonda, que é o primeiro, né? Que está fora, que está dentro da zona, é o primeiro para sair. Mas olha, é muito complicado, cara, muito difícil. É a questão do estado anêmico da equipe, né? A gente viu pelo primeiro tempo e parece que uma chacoalhada para poder melhorar. Bom, de qualquer maneira, a entrevista do Márcio, ela diz muito bem o que é o Paysandu na competição nessa reta final, inclusive já prevendo a temporada de 2026. Márcio Fernandes, verdadeiro como sempre aqui no Tomazão TV. Eu não posso admitir que falte coragem para jogar. Isso não dá. Não dá para admitir. E eu acho que faltou coragem para a gente no primeiro tempo. A gente não conseguia chegar nos jogadores. E, na verdade, eu teria que trocar mais alguns jogadores. Mas não dava, né? Até porque a gente já tinha trocado 3 jogadores, tínhamos que esperar alguma coisa, podia acontecer. O Thiago está jogando, né, meio que se esforçando para poder nos ajudar, né, jogador que estava voltando. O Maurício também é um jogador que estava voltando agora, não cumpriu nem ainda os trâmites todos do departamento médico. Aí o que a gente fez foi colocar jogadores que pelo menos corressem mais, que lutassem mais, que honrassem a camisa do Paysandu. Não é isso que eu quero, mas realmente é lamentável, é duro. Agora eu posso te falar, Dinho, que eu estou dando o meu melhor, cara. Eu venho aqui, eu levanto, eu peço a Deus que me dê força para que a gente possa superar tudo isso, mas não está fácil, cara, não está fácil. Eu acho que agora o clube tem que realmente começar a pensar, a se planejar para o ano que vem, porque senão, se a gente continuar assim, esperando jogos, nós vamos correr atrás de novo, né? O ano passado nós perdemos um time todo,
Nós tínhamos um time muito bom, uma estrutura muito boa. A gente se desfez do time todo, né? Começou um processo novo e aí foi realmente a ruína do Paysandu. Projetar, planejar, né? E não colocar gente indecente, né? Que agora está na Justiça do Trabalho, como esse Felipe Albuquerque, que veio aqui para enganar e atrapalhar os planos do Paysandu na temporada 2026. Não é só ele o culpado, mas ele é o principal, porque, como disse o Márcio, o Paysandu tinha um time montado e ele desfez o time para contratar uma porrada de bomba que veio para cá enganar. Lamentavelmente. É tocar o barco e agora esperar o que virá pela frente. Se o ano de 2025 foi ruim, o início de 2026, o Paysandu tem que dar uma volta por cima e sabe que vai ser muito complicado. E o Remo? Festa junina, vitória de sexta-feira foi monstruosa, né? 3-1 diante do Cuiabá. Cuiabá que só venceu uma vez o Remo naquela decisão da Copa Verde. Mas independente disso, o Remo mereceu porque foi letal. Quantas vezes o Remo jogou mais do que os seus adversários e não conseguiu vencer? Nesse jogo não foi tão bem, mas foi decisivo nas bolas que redundaram em gols. E tem que comemorar. Problemas tem para o jogo contra a Chape? A gente vai falar amanhã. Hoje, a gente fala da festa e da expectativa do próprio técnico, o Guto Ferreira. Primeiro, imagens da Remo TV. A gente usando aqui para que o torcedor possa ver como os jogadores se sentiram na recepção, na chegada a Belém, no retorno de Cuiabá, depois da vitória de 3-1 diante do Dourado. Veja aí a festa junina no aeroporto de Valdecães. É o Pedro Rocha, artilheiro isolado, 14 gols, sendo exaltado pelo torcedor, é realmente um dos principais do elenco, vai estar firme e forte contra a Chapecoense. O Panagiotti vai ser reavaliado, assim como o próprio Marcelinho, né, que deixou o campo no intervalo, naquela entrada que nem cartão amarelo, não, cartão amarelo o Max levou, mas era jogada até para expulsão, né? Pela entrada maldosa que acabou tirando o Marcelinho do jogo. Mas, de qualquer maneira, o mais importante é que o Remo folga nesse domingo e amanhã já recomeça os trabalhos, porque na sexta-feira, Paysandu é que joga na sexta-feira contra o Atlético Goianiense, lá no Antônio Ascioli. No domingo, o Remo recebe a equipe da Chape no Baenão, e esse jogo pode ser realmente importantíssimo. Guto Ferreira, perguntado sobre se há essa expectativa, emoção, de repente, por um novo acesso, comandando um time do Norte, como é o Remo, nesse trabalho que está sendo feito, que está dando resultado. São 6 jogos, 6 vitórias. E ele responde, inclusive, usando até o Círio de Nazaré como momento de fé, de crença, né, do povo paraense, do torcedor azulino, mas tem que sentir o friozinho na barriga, senão não tem emoção. Guto Ferreira. Cara, o dia que não tiver o friozinho na barriga, você fica em casa. Mas a rodagem, a tarimba e o momento, ele traz uma energia para você. E isso, cara, o que eu vou falar aqui, vocês não têm ideia. É só quem vai a Belém do Pará para entender o que eu estou falando, principalmente quem vive o Círio de Nazaré. Cara, o Círio não é só aquele evento,
O Sírio é como pensa o paraense, é a cultura positiva do paraense. É o pensar sempre no acreditar, é o pensar sempre em si, entregar de maneira que você vai até o fim, mas a resiliência vai fazer você chegar. E isso aí não tem preço. Quando você trabalha com esse tipo de pensamento, esse pensamento do torcedor transborda para os jogadores, transborda para tudo, e aí, filho, aí vira o que está virando. E eu espero que não pare. Torço para que não pare e vou trabalhar me esforçando ao máximo para que isso siga até a última rodada. Aí o técnico Guto Ferreira, cheio de moral, né, e feliz da vida, torcedor muito contente, e o Remo que, como eu disse anteriormente, recomeça os trabalhos nesta segunda-feira para o jogo de domingo, tem um bom período aí para recuperar, principalmente o Managiotti, hoje jogador fundamental para o meio campo azulino. Tomara que seja apenas uma contratura, que isso possa ser curado rapidamente. Tem o NASP aí, com o Dr. Jean-Clay e toda a equipe, trabalhando incessantemente para deixar os jogadores em melhores condições. Resultado de ontem, hein? Volta Redonda perdeu para o Curitiba assumiu isoladamente a condição de líder com 60 pontos e o Remo é o segundo com 57. O Paysandu perdeu para o Avaí 2-1, Criciúma perdeu em casa para o Goiás 2-1, pois é. E nesse domingo teremos CRB e Atlético Goianiense e Vila Nova e a Ferroviária. A rodada se encerra na segunda com Chapecoense e Operário, a Chape jogando em casa, e Atlético Paranaense e Amazonas. A Chape é a única que pode mexer na classificação ali do G4, caso empate ou vença, tá? O jogo que vai fazer em casa. Curitiba o primeiro 60, Remo o segundo com 57, Goiás 55 terceiro, Novo Horizontino o quarto com 55, a Chape está com 54, se empatar vai a 55, se ganhar passa o Remo, joga o Remo para terceiro, mas mesmo assim numa ótima condição na tabela de classificação. É o que temos, e o Paysandu lamentavelmente continua lá na lanterna com 27 pontos, longe para dedéu de sair e muito difícil de largar esse último lugar, lamentavelmente. Ótimo domingo para você, abençoado. Vamos curtir esse domingão com muita paz no coração. Aquele abraço.